Na semana passada a gente falava aí sobre o movimento vertical, que é um movimento uniformemente variado, né? Quer dizer, sujeito à aceleração. Durante a queda a velocidade aumenta, numa subida a velocidade diminui, certo? E aí começamos a fazer uma aplicação, lançamento horizontal. Então, ó, vamos lembrar aqui, ó, pessoal, qual é a trajetória desse objeto quando ele é lançado horizontalmente? Ó, eu vou lançar nessa linha horizontal. Que trajetória ele descreveu? Ele descreveu um arco de parábola, não foi isso? Esse arco de parábola existe porque, ao mesmo tempo, ele sofre dois movimentos. Ao mesmo tempo, ele cai e ele anda horizontalmente, ele anda de lado. São dois movimentos, por isso que é chamado composição de movimento. Só que durante a trajetória, vamos lembrar da aula aí, durante a trajetória, tirando, né, o momento que eu lancei. Isso aí não existe mais a partir do momento, fazer em câmera lenta, a partir do momento que eu solto a mão do objeto, essa força não existe mais. Então ele continua andando para frente porque ele foi lançado nessa linha. Mas ele cai devido ao quê? Qual é o motivo pelo qual o corpo cai? Por causa da gravidade. Porque se não tivesse gravidade, ao lançar horizontalmente, ele andaria em movimento retilíneo uniforme. Linha reta com velocidade constante. E ele anda, na verdade, em movimento retilíneo uniforme, só que a cada momento ele é puxado para baixo pela gravidade. Então ele vai descrever esse arco de parábola. Nós vamos fechar esse assunto com o movimento dos três aí, né? Vertical, horizontal. Esse é o mais importante. Aliás, no último vestibular da UEM, teve uma questão que eu particularmente considero a questão mais difícil da prova em relação à física, na prova de conhecimentos gerais, não estou falando específica não. Que ele era difícil por quê? Porque ele cobrava fórmula, pessoal, o aluno tinha que saber fórmula. E o pior, e não são fórmulas gerais, é casos especiais que a gente usa de vez em quando. Por isso que foi meio sacana deles ali. Cobraram uma forma específica, tinha que ser uma coisa mais geral, né? Aí o aluno tem que estudar, então ele teria que saber. Então esse lançamento oblíquo, ó, se eu lanço verticalmente, em relação ao chão, o ângulo é de 90 graus. Se eu lanço horizontalmente, o ângulo é zero. Ó, em relação ao chão, paralelo, o ângulo é 0 grau. O lançamento oblíquo é um lançamento feito com ângulo maior que 0, menor que 90 graus. Então a partícula é lançada inclinada. E ao ser lançada inclinada, qual vai ser a trajetória dela? Essa parábola inteira. Então não é um arco de parábola, e sim a parábola completa. Já mostrei isso, vou mostrar de novo, né? Ó, eu vou lançar inclinado. Eu não vou lançar nem na horizontal e nem na vertical, é inclinado. A trajetória foi justamente o quê? Essa parábola aqui. Então, na verdade, estudar o lançamento oblíquo é a mesma que nós fizemos no lançamento horizontal. É uma composição, quer dizer, são dois movimentos ao mesmo tempo. É uma composição de um movimento horizontal e o outro vertical. Então, ao mesmo tempo que ele sobe e desce, ele anda lateralmente, ou seja, ele tem um movimento horizontal também, certo? Então, é uma composição, só que o detalhe, se vocês tirarem o momento que ele foi jogado, durante toda a trajetória, qual é a única aceleração atuante sobre o corpo? Qual que é, pessoal, que está puxando verticalmente para baixo aqui? A gravidade, a aceleração gravitacional. Então, ó, a gravidade, a direção dela é vertical, sentido para baixo. Então, ela não vai afetar o movimento horizontal. Quer dizer, tudo bem que isso aqui não é horizontal, mas se fosse horizontal, eu aperto essa apostila para baixo, será que ela começa a andar de lado assim? Se isso acontecer, vocês saiam correndo, porque a física não explica isso, certo? Porque a aceleração vertical afeta movimentos verticais. Isso quer dizer que a parte horizontal do movimento, o ele ir de lado, não tem aceleração. Se não tem aceleração, como é que chama esse movimento mesmo? Movimento uniforme. Já a componente vertical, o movimento vertical dela, tem aceleração, que tem o nome de movimento uniformemente variado, certo? Então essa é a questão. Isso é uma composição de dois movimentos que ocorrem simultaneamente. Então, se eu olhasse só na linha vertical, eu veria ela subir e descer.
Mas ao mesmo tempo que ela sobe e desce, ela também vem para frente, dando essa parábola, certo? O que nós precisamos calcular, pessoal? Nós precisamos calcular a distância percorrida na horizontal, que é chamado ΔSx, que é o alcance horizontal. E precisamos calcular também a altura atingida por ela, que é o ΔSy. Esse xy a gente coloca para ajudar e não para atrapalhar, porque o x nos lembra o eixo horizontal, o y nos lembra o eixo vertical, por isso que tem x e y. Então quando você vê o x e y, você sabe, ó, horizontal, vertical, certo? Então isso aqui é a chamada altura, alcance, altura. Então tem que calcular os dois. E como é que a gente faz isso? Esse que é o lado bom, maravilhoso da matéria, porque o Galileu tinha uma tese, que aliás já foi comprovada, chamada movimentos independentes. Cada um desses movimentos ocorre independente do outro. Por exemplo, ele cai porque a gravidade puxa, e ele anda para frente porque foi lançado. São causas diferentes, efeitos diferentes. Só um detalhezinho que talvez seja o detalhe mais chato da coisa, se bem que física não tem nada que seja chato, né? Isso é um sacrilégio falar isso. É aquilo que eu fiz até uma revisão a semana passada com vocês, que é a questão do vetor inclinado, pessoal. Todo vetor inclinado ele tem que ser decomposto, ele tem que ser dividido em duas partes, porque essa velocidade inicial dele, quando ele foi lançado, ele adquiriu uma determinada velocidade. Só que como ela é inclinada em relação aos planos, aos eixos, a gente tem que decompor. E como é que se decompõe? Vai lá na flechinha, na pontinha da flecha, desce uma linha perpendicular ao eixo x. Faz a mesma coisa com o eixo y, traça uma linha perpendicular ao eixo y. Então, se o vetor tem o nome de V0, o V0x é a componente horizontal. O V0y é a componente vertical, que é uma outra maneira de ver que existe dois movimentos ao mesmo tempo. Ó, como a velocidade é inclinada, a parte dela, ó para onde que ele está indo, ó. A outra parte, para cima. Como vocês estudaram a semana toda essa matéria, vocês vão falar para mim como é que calcula esse V0x e esse V0y. Vamos lembrar? V0x quem é? É o valor do vetor, V0, multiplicado por quem? Muito bem, pelo cosseno do ângulo. Estou chamando de alfa. E a componente vertical é o vetor V0 vezes quem? Vezes o seno de alfa, tá? Apareceu um vetor inclinado, você já desce uma vertical aqui, perpendicular aos dois eixos, acha as componentes e lembre-se que os valores das componentes são essas daqui, certo? Agora o resto é o que nós já vimos. Ó, eu vou considerar o movimento horizontal desse objeto. Nesse momento eu não estou preocupado se ele está subindo e descendo. Faz de conta que eu tivesse essa capacidade, a gente não vai ter, mas faz de conta que a única coisa que eu estou vendo é ele andar de lado. Como não tem aceleração, é um movimento retilíneo uniforme. Não tem aceleração, certo? Então, para eu achar a distância, pessoal, a nossa equação horária, né, o S igual a S0 mais VT, certo? Se eu passar o S0 para o lado esquerdo, ele vai com que sinal? Ele vai negativo, fica S menos S0, que é o ΔS. Então fica ΔS, agora eu já vou começar a usar as ideias aqui, tá? ΔSx horizontal seria Vx vezes tempo. Vou repetir, o x é para a gente saber onde estamos. E se eu não coloco nada, eu não sei se eu estou analisando isso, se eu estou analisando esse, tá? Então, o x, ó, horizontal, certo? Mas aí, o x, ó, como é que se escreve o Vx aqui, ó? Então, isso aqui vai ficar um negócio muito bonito, para não dizer assustador. Então, vai ficar, no lugar do Vx, entra V0, cosseno alfa, isso é a velocidade dele, vezes o tempo. Se vocês não quiserem substituir esse V0 cosseno, não tem problema, desde que você calcule antes.
Você vai pegar, o exercício vai fornecer o valor, vamos supor que o V0 fosse 100 metros por segundo. O ângulo fosse 30 graus. Então você vai lá no cantinho, vocês vão ter lá uma parte para fazer conta, calcula antes e já substitui direto aqui. Certo? Porque de repente, mais uma fórmula para eu decorar, pessoal, não é. Na verdade, se vocês olharem, a gente não tem nada de novo por enquanto, ó. Os nossos famosos sorvete, a única coisa que eu fiz é que tem essa história do cosseno aqui, tá? Então, ou faz o cálculo antes e substitui aqui, ou lembre-se que tem que ter V0 cosseno no lugar do Vx, certo? Bem, então eu cheguei aqui, calculei qual foi o seu alcance. Eu já sei que ele andou 180 metros para frente, mas quanto que ele subiu? Ó, aqui ele andou 180, mas e a altura atingida por ele? Foi quanto? Então nós temos que calcular, isso aí é a parte do movimento vertical. Que não é a mesma coisa, porque a parte vertical tem aceleração. Se tem aceleração, qual a equação? Aliás, que movimento é? Vou dar uma dica, começa com M. Vou dar outra dica, tem um R. E agora? Agora é com vocês. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então mudou. Ó, movimento sem aceleração uniforme. Com aceleração uniformemente variado. Equação horária, S, ajudem aí por favor, S igual a quem? S0 mais quem? V0 vezes T mais quem, pessoal? Mais A, T ao quadrado dividido por 2. Agora, isso é o que a gente já sabia. Vamos traduzir para o nosso movimento aqui. Passar o S0 para o outro lado. O que vai virar mesmo? Delta S. Só que aí eu vou colocar delta S Y. Para a gente saber que é vertical. Então esse S0 vem para cá. V0 Y. Ó, Y. Vezes o tempo. Agora aqui o detalhe. Esse A quem que é? Não é o G? Só que ele, inicialmente a gente tem que pegar o início. Inicialmente ele está indo a favor ou contra o G? Está contra. Que sinal que eu devo usar então? Sinal negativo, né? O movimento retardado. Então G T ao quadrado dividido por 2. Então vocês vão notar que a equação é idêntica ao que a gente já tinha estudado. O detalhe, qual é o detalhe? Esse. No lugar do V0Y, o que eu posso colocar? Ó, tem que aparecer lá, então delta SY vai ser V0 seno alfa, então isso é a velocidade. E o resto é a mesma coisa, vezes T menos GT ao quadrado dividido por 2, certo? Então isso aqui me dá a altura que ele atingiu durante a sua viagem. Qualquer instante que eu quiser saber a altura, eu vou usar aquela equação ali, certo? Então, ó, eu tenho, em termos de distância, eu tenho as informações completas. Como eu posso calcular a velocidade dele em qualquer instante? V igual a V0 mais AT, movimento uniformemente variado, tá certo? Pessoal, então, em termos de equação, é isso que a gente, a princípio, tem que saber. Primeiro, a definição. Sem essa definição, vocês não vão resolver nada sobre lançamento. E eu garanto 90%, tá? Vocês têm 90% de chance de encontrar um movimento desse aqui no dia 7 de dezembro de 2014. Não sei se isso quer dizer alguma coisa para vocês, tá? E aí, ó, tem que saber dessa história de dois movimentos ao mesmo tempo, que a nossa cabeça não está acostumada com isso. Você estuda um ou estuda outro. Agora não, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Você tem que olhar e perceber que esse objeto está viajando em duas direções, horizontal e vertical, certo? Com e sem aceleração, dependendo do caso.